vaso, Jesus, e enche de azeite, né? Sabe, esse corinho que os irmãos cantavam, porque os corinhos antigos quase não ouve mais, mas esse desemboca o vaso para Deus encher. Irmão, pode ter certeza que Deus vai fazer algo, Deus vai colocar algo na tua vida, mas a tua parte é o posicionamento, e Deus te traz para um posicionamento. E é importante os irmãos entender, eu tenho falado isso na igreja, Deus não te traz aqui para você voltar para casa para poder dizer assim, mais um culto eu assisti. Não, Deus te trouxe aqui porque Deus quer te levar para casa diferente. Amém? Deus quer te levar para casa diferente. Agora você, pastor, os irmãos estão fazendo, alguns irmãos estão ensinando o ventilador. Se quiserem ligar, irmão, pode, tem gente se abanando aí, viu? Quem quer que liga o ventilador aí? Levanta a mão. É porque quando tem pessoas assim, vai esquentando o ambiente. Então, até esse dia eu passei aqui, liguei, o Tarso não viu que eu liguei, passou e desligou. Eu disse, deixa quieto, em casa eu te pego. Até o meu ali, se dá para ligar, liga. Isso, agora vai melhorar, os irmãos vão parar de se abanar. Se alguém tiver com frio, senta um pouquinho mais distante, para agradar todo mundo. Agora sim, ó, deu uma refrescada. Então Deus tem colocado muito isso no meu coração, posicionamento, a igreja se posicionar, a igreja se colocar numa posição onde Deus pode ser glorificado, amém, irmãos? Como que Deus pode ser glorificado? Você diz assim, Deus não faz milagre? Deus faz. Você vai chegar aqui e vai dizer assim, pastor, eu joguei no jogo do bicho e eu quero dar o testemunho porque Deus me abençoou e eu ganhei 20 mil reais. Não. Porque você pode até ter tido um resultado na tua vida, mas não é posicionamento, porque um posicionamento Deus tem que ser glorificado, amém? Amém? E Deus pode ser glorificado em algo que não é legal? Sim ou não? Não. Pastor, eu quero dar um testemunho. Eu recebi uma visita na minha casa e um menino me vendeu um celular de R$1.500 por R$50. Deus é bom, pastor. Eu quero dar o testemunho na igreja. Aqui não. Aqui você não vai dar esse testemunho não, porque você vai falar aqui o que Deus pode ser glorificado. Você cometeu um crime de receptador. Então você não pode. Deus vai fazer algo na tua vida que Ele pode ser glorificado. Aí você vai dizer assim, bom, eu estava no ponto certo, na hora certa, buscando, colocando a minha vida, e Deus agiu, e Deus, com a sua graça, agiu na minha vida. Ele é Deus. Você cresce, você tem resultado. Mas eu queria falar um pouquinho, irmãos, de coisas que Deus vem colocando nesses dias no meu coração, porque a vida vem trazendo algumas experiências para a gente, né? Diz que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, né? Sim ou não? Tem alguém passando ponto aí não, né? Não, né? A gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que Deus, ele vai, algumas coisas vão afunilando para a gente entender o plano, para a gente entender o propósito, a gente aprende com a palavra, aprende com a vida, aprende com os tropeços, aprende com as dificuldades, aprende até com as frustrações. E na realidade, irmãos, existe um conceito que precisa ser muito bem estabelecido na igreja, no coração de cada pessoa. Deus não muda. Mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer fazer algo tremendo na tua vida. Amém? Irmão, você vai dizer, você pode viver por circunstâncias e dizer assim, não sei, eu acho que não, acho que Deus não fez, acho que Deus não vai fazer, acho que a minha vida eu nasci para sofrer. Pastor, às vezes eu tenho medo de depressão, às vezes eu me angustio. Eu tenho uma teoria, às vezes eu sento, fico pensando, escrevo algumas coisas. Eu botei até algumas coisas assim, eu vou escrevendo, né? Algumas frases assim, distanciar-se de Deus pode causar depressão. Então, não, pastor, mas eu estou assim meio, sabe, irmão? Você quer ver como as coisas mudam ao teu favor? Começa a enquadrar a tua vida. Ah, pastor, não é ser bom coração, não é ter boa intenção. Tem um ditado que diz assim, que de boa intenção o inferno está cheio. Mas eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa bem intencionada. Irmãos, Deus não está procurando pessoas bem intencionadas somente. Deus está procurando pessoas que se coloquem.
pessoas que ele pode agir, pessoas que ele pode trabalhar, pessoas que, sabe, estão dispostas, estão disponíveis, pessoas que estão, sabe, irmãos, enquadradas para Deus agir, para a palavra de Deus cumprir. Esse é o fator determinante para uma pessoa crescer e ser bem-sucedida. Nós vivemos, irmãos, quando a gente se assusta um pouco, quando você pesquisar acerca do cristianismo, você hoje tem um leque de opção. Aí você se assusta um pouco, porque tem gente que não acredita em nada, gente que acredita em tudo, gente que faz um monte de coisa, gente que não faz nada. É gente que mistura filosofia com fé, gente que na sua ideologia faz uma... Sabe, irmão, você se assusta quando você pesquisa tipos de cristianismo, tipos de fé. Você diz, meu Deus, um acredita nisso, outro acredita naquilo, um acha que é bom isso, outro acha que é bom aquilo. E nós estamos como igreja, irmãos, procurando se fundamentar. Eu disse esse dia na igreja, eu não sou contra qualquer gesto que envolva fé. Mas quando o gesto ocupa o lugar da doutrina, começa a nos preocupar. Quando qualquer ação começa a se fundamentar no lugar da doutrina, nos preocupamos. Eu disse assim, as pessoas inventam. Esse dia eu vi o cara dizer na televisão, a fronha, eu nunca esqueci isso, a fronha do sonho de Deus. 300 pila, a fronha do sonho de Deus. Aí inventaram um travesseiro para Deus, inventaram uma fronha, inventaram uma cama, inventaram um preço também, 300 pila, né? A fronha do sonho de Deus. Então hoje nós estamos vindo à igreja, irmãos, numa questão sabe, o que envolve a nossa mente, tem muito a ver com aquilo que se envolve em nós, com a nossa cultura, com a nossa formação. Então nós, na realidade, temos que vir para a igreja. Se Deus tiver que quebrar a gente, vai quebrar. Se Deus tiver que dizer, tudo que tu pensa, meu volta para o início, porque é preciso trabalhar em ti. Porque Deus, irmãos, Deus tirou o povo de Israel do Egito, e Deus estava tentando mostrar ao povo uma cultura diferente. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o quê? O povo de Israel, 430 anos escravizado, saiu do Egito escravizado. Amém? Eles traziam uma cultura de escravo. Então, quando eles enfrentavam obstáculos, eles não lembravam de que Moisés feriu a rocha, de que Moisés feriu o mar, de que Deus fez os milagres lá no Egito para eles saírem, de que Deus fez milagres. Não, eles lembravam sempre daquela cultura. Eles diziam assim, bom, mediante a circunstância, eles diziam, não, pelo menos lá nós tinha pão para comer. Eles lembravam do quê? Eles lembravam do Egito. E às vezes a gente vem para a igreja, irmãos, a gente não vem assim, sabe, para Deus ensinar, para Deus moldar, para Deus... A gente vem para ver o que Deus pode fazer, se Deus quebra o nosso galho. Sabe, então a gente vem numa expectativa, vamos ver o que Deus vai fazer, vamos ver o que Deus sabe, quem sabe Deus abre uma porta, quem sabe Deus cura, quem sabe Deus faz um milagre. Deus faz. Você crê que Deus faz? Diga amém. Quem sabe Deus muda essa situação. Mas na realidade, irmãos, o projeto e o propósito de Deus é muito mais do que isso. É mudar a tua história, é mudar a tua vida, é mudar o teu foco, é fazer de você alguém diferente. Na realidade, Deus quer mudar você, não que está à tua volta. Irmão, pastor, eu me converti para Deus mudar minha casa. Deus vai mudar você, querido. A casa vai mudar depois. Amém? Deus vai mudar a tua vida. Se Deus não mudar a tua vida, irmão, nada do que tu constrói fora adianta se algo dentro não mudar. Se algo dentro de você não mudar, irmão, nós temos pessoas que carecem de entendimento, de luz espiritual. O salmista dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um dos homens mais sábios do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele dizia assim, aquele que está de pé. Paulo está falando, se você ler, irmão, se você ler o que Paulo escreve, é difícil, é complicado de entender, porque Paulo
sabe, fala dos gentios, ele fala da igreja, ele fala da cidadania romana, ele trata na parte de conselhos, de preceitos, e ele ensina a doutrina. Escreve cartas às igrejas, fala contra a circuncisão. Ele ensina o povo acerca de todos os rituais que o povo de Israel vivia, e começa, sabe, o apóstolo Paulo, irmãos, a tentar fundamentar as igrejas. Se você começa a ler a Bíblia, irmão, se você começa a ler a Bíblia, você vai dizer assim, nossa. Aí você lê escrevendo a Coríntios, você diz, Paulo está detonando com a igreja. Aí você vê Paulo escrevendo, você diz, nossa, mas Paulo está detonando com a igreja da Galácia. Aí você vê Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, você diz, nossa, Paulo chegou para fazer confusão. Porque o apóstolo Paulo, ele precisava muito mais do que fundamentar uma religião, era fundamentar cristão, fundamentar a igreja, ensinar a igreja. E aí Paulo dizia assim, me ensinaram, eu fui instruído, eu posso todas as coisas, porque Paulo sabia que muito mais do que uma condição de religião, era cada crente, cada novo convertido ser um crente, ser um cristão. Irmão, muito mais do que vir na igreja, é você ser um cristão. Será que nós temos cristão aqui? Amém? E nós precisamos entender, irmãos, de uma vez por toda, nós precisamos entender que Deus, na nossa vida, nessa vida, Deus, Ele tem um projeto. O projeto de Deus, irmãos, envolve o tempo. O projeto de Deus envolve o individual e envolve o coletivo. O projeto de Deus envolve o reino. O projeto de Deus envolve cada pessoa individual, que a Bíblia diz que a gente faz parte do reino. E Paulo trata isso como um corpo. Amém? Igreja é um corpo. Irmão, você está do lado de alguém que faz parte do mesmo corpo. A Bíblia diz, e Paulo ensina isso, que nós somos membros uns dos outros. Por isso Paulo ensina, e carregai a carga uns dos outros, chorai com os que choram. E ele começa a tratar a igreja em dois níveis, de uma forma do coletivo, quando se fala de comunidade, quando se fala de reino, e ele trata especificamente do indivíduo, quando fala que cada um é um membro importante, fundamental, peça fundamental no corpo. E aí ele diz, ele compara, é como a mão não pode dizer para outra mão, é como o dedo não pode dizer para o pé, porque eu sou dedo e não preciso de você. Então a igreja, ela funciona à medida que as pessoas vão entendendo aonde Deus quer chegar. A igreja, ela funciona quando a gente entende que Deus tem um plano e um projeto, e todas as circunstâncias, e todos os níveis, e todas as etapas que nós vamos passar, nós estamos num processo. Irmão, vai ter dia que você vai chorar, e aí? Você está no processo. Vai ter dia que você vai se frustrar. Não, pastor, eu tinha um irmão que eu comecei a tratar ele, porque ele disse, pastor, eu não estou preparado para perder. Eu não estou preparado para perder. Se morre alguém da minha família, se eu tenho uma perca financeira, alguma coisa, eu me frustro com Deus, eu tenho traumas, eu tenho decepções, e eu comecei a preparar ele, eu comecei a dizer, querido, não é assim. E comecei a mostrar a Bíblia para ele. Porque, irmãos, o que nós aprendemos com a Bíblia é que no nível de Deus, Deus age quando nós perdemos. A gente pensa, Deus age quando a gente ganha. É quando muitas vezes Deus está tirando, é que Deus está trabalhando. Só que nós precisamos ter uma mentalidade de que nós somos uma peça fundamental no reino, e de alguma forma Deus vai agir. Diga, Deus vai agir. Mais forte, diga, Deus vai agir. Um dos exemplos mais claros disso, irmão, um dos exemplos mais claros disso, e o tema dessa mensagem é: não há honra na prova. Porque
das duas circunstâncias, ou você é honrado na prova, mas o teu final é de derrota, ou você não tem honra na prova, mas Deus garante a tua vitória. E nós aprendemos isso, irmãos, com um dos livros mais interessantes da Bíblia. Com as passagens mais interessantes da Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você entende uma coisa. A Bíblia foi escrita em circunstâncias diferentes da nossa. Para uma cultura diferente. Mas os princípios da Bíblia são os princípios que elas moldam a nossa vida. Então, quando eu leio alguma coisa que aconteceu, Deus traz uma palavra inspirada para motivar, para dizer que aquilo que aconteceu é uma história, é algo que se fundamentou para que sirva de lição para a minha vida, porque se alguém acreditou que Deus teve resposta, esse mesmo Deus que é o mesmo ontem, será o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus eternamente. Então, se alguém passou alguma coisa e pagou um preço, é porque Deus, Ele pode momentaneamente provar a nossa fé. E através da prova da nossa fé, Ele pode nos ensinar alguma coisa. Eu escolhi um texto só porque quem precisa aprender muita coisa sobre relacionamento com Deus acima de todas as coisas, precisa ler todo o livro de Jó. Eu recomendo que você faça uma leitura em casa do livro de Jó. Mas eu peguei um texto só para ter por base, no capítulo 19, no versículo 14, se você quiser acompanhar comigo. Jó 19:14. Aliás, 19:16. Estou quase tendo que melhorar meu óculos de novo. 19:16. Amém? Olha o que diz a Bíblia. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam. Vejam, irmãos, que Jó aqui está fazendo um relato da circunstância da sua vida. Ele não está falando de nobreza, ele não está falando de resposta, ele não está falando de honra, ele está falando de que aqueles que eram para ouvir as suas ordens já não ouvem mais, ele tem que suplicar. Ele não pode estar perto da sua mulher. As pessoas não podem se aproximar dele por causa do mau cheiro da sua carne. E a Bíblia fala e nos ensina tudo aquilo que Jó passou. Todo momento, toda circunstância. O problema, irmãos, o problema de nós, do nosso cristianismo, muitas vezes infundado, veja bem, é que nós queremos honras na prova. Nós queremos ser honrado e coroado nas circunstâncias que Deus quer moldar, nas circunstâncias que Deus quer ensinar. Então nós não admitimos que as adversidades sobrevenham sobre nós, porque nós estamos num caminho. A gente pensa assim, não, porque onde já se viu, porque sou cristão, porque sou de Deus, porque Cristo me deu autoridade, porque eu tenho fé no nome de Jesus. Como pode eu passar isso? Como pode alguém me afrontar? Como pode alguém se levantar contra mim? Não, isso não pode. E a gente trata as circunstâncias que Deus quer trabalhar como que se a gente tivesse que ter honra. Como que se a gente tivesse que ter resposta. Como que se a gente tivesse que ser tratado, sabe, irmão, com todo tipo de cuidado, com todo tipo de carinho, com toda a pompa, com todo cuidado. A gente está vivendo uma vida onde Deus quer trabalhar na nossa vida. E nós não entendemos que na prova não há honra.
Olha o que Jó está dizendo. Ele está dizendo, irmãos, e você sabe quem leu o livro de Jó, disse que Jó chegou num estado tão crítico da sua lepra. E o nível mais alto da lepra, ela destrói a parte do organismo que tem cartilagem. Então, Jó perdeu a pele, Jó perdeu parte do nariz, Jó perdeu parte da orelha, Jó se desfigurou. A Bíblia diz que a carne de Jó apodreceu, não havia honra. Alguém olhava, irmão, você chega para alguém que está com a carne podre, você vê honra. Você vê honra onde alguém está passando essa circunstância e você diz, nossa. Pelo contrário, você vê as pessoas dizendo onde está. Quando alguém, irmão, é chamado para Deus trabalhar, para Deus construir algo muito forte. Porque, irmão, se Deus trabalhar na tua vida, pode ter certeza que você vai passar o vale. Se Deus trabalhar na tua vida, irmão, aliás, eu até vou dizer mais, se você quer ser um cidadão do céu, quem aqui quer ser um cidadão do céu? Se você quer desfrutar um dia da eternidade, saiba de uma coisa, irmão, Deus chamou guerreiros para a batalha, Deus chamou soldados que vão enfrentar as circunstâncias, e a Bíblia fala que Jó passou tudo isso que passou, foi fiel a Deus. Porque veja bem, irmãos, quais são as circunstâncias da fidelidade, o conhecimento acerca de Deus. Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus está vivo. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, irmãos, quando o que há dentro de nós é tão forte, é tão intenso, escute o que eu vou te dizer. Nós sabemos, irmãos, e eu vou dizer aqui, quem consegue discernir, quem crê no poder do Espírito Santo vai entender o que eu vou falar. Deus vai te levar a lugares desertos antes de te levar a lugares de vitória. Escute o que eu vou te dizer e você vai entender isso. Deus vai te levar, irmãos. Muitas vezes Deus tem um projeto, um plano contigo que é tão intenso, que é tão forte, mas saiba que Deus te levará a lugares baixos primeiro. Saiba que Deus vai fazer você passar, como dizia o salmista, o vale da sombra da morte. Porque é nas circunstâncias, irmãos, da dificuldade, que você glorifica a Deus e que Deus trabalha na tua vida. Eu sempre uso o testemunho da minha experiência que eu tive quando estava indo para o seminário. Alguns irmãos já ouviram, me perdoam os que vão ouvir mais do que uma vez, né? Quando estava indo para o seminário, em que, não sei como, a tampa do radiador do meu carro saltou fora. E eu, acho que até foi um anjo que tirou, né? E eu continuei dirigindo. Eu só fui parar quando eu estava distraído e vendo que o carro estava uma fumaça à minha frente, que eu pensei que estava pegando fogo na vegetação, e eu disse, não, mas está muito perto. Quando eu fui ver, era o motor do carro quase pegando fogo. Estava indo para um seminário. E estacionamos, paramos o carro e tal. Eu, minha esposa e mais uma irmã. Eu disse para elas, olha, glória a Deus, diga aí, glória a Deus. Irmão, quebrou o pé. Diga aí, glória a Deus. Sabe, quebrou o motor do carro, glória a Deus, furou o pneu, glória a Deus. Quebrou lá o motor do carro, estava lá quase pegando fogo. Eu disse para ela, glória a Deus. Diga de novo aí, glória a Deus. Eu disse para elas, ó, Deus nos livrou do acidente. Deus sabe o que tem aí na frente. Deus sabe todas as coisas. Está tudo na mão dele, então ele merece ser glorificado. Diga glória a Deus. Aí eu botei o carro do lado, e o Cedeni, que entende de motor de carro, vai me ajudar, né? Eu peguei, desci do carro, eu digo, esse negócio está muito quente. O bom mesmo é jogar uma água em cima, né, Cedeni? O bom mesmo. Aí joguei uma água, eu digo, vamos esfriar esse negócio mais rápido, né? Aí eu liguei para o meu cunhado e disse assim, contei a história para ele, ele disse assim, deixa esfriar normalmente. Eu disse, então já era, porque já tirei água em cima. Esse então tu acabou de fazer o motor rachar, né? Mas irmãos, eu continuei ali, brincando, glorificando e dizendo glória a Deus, porque nas circunstâncias, irmão, é na circunstância complicada, sabe, difícil, que Deus vai agir na tua vida. Ali começa o teu milagre. Você consegue entender isso? Quem consegue entender, diga amém.
Porque a vida, irmãos, ela proporciona esses níveis, essas etapas. Eu preguei sexta-feira aqui no culto do irmão Cláudio, exatamente sobre essas etapas, sobre esses níveis que Deus vai trabalhando na nossa vida. Você não sai, irmão, daqui agora do chão para o ápice. Deus vai trabalhando na tua vida os níveis, as etapas. Você diz, pastor, quando que eu vou chegar lá em cima? Depende da tua compreensão. Quantos querem ter vitória? Tem gente que nunca vai chegar na vitória, você sabia? Porque nunca conseguiu subir o primeiro degrau. Porque toda vez que sobe o primeiro degrau, começa a dizer, ih, Senhor, mas estava tão bem ali atrás, aqui já não tem água. Ah, Senhor, eu que orei, eu que busquei, eu que sou tão bom de coração, eu que faço bem, Senhor, estou nessa situação. Deus diz, nem no primeiro degrau você consegue passar. E no primeiro nível, então tem pessoas, irmãos, que elas vão assim, a vida delas, ela vai ser assim, sabe? Tem gente, irmão, desculpa eu te dizer, tem gente que vai morrer no banco da igreja. Não, em nome de Jesus, que isso dá um problema tremendo. Mas tem gente que, se puder, deixar uma cartinha dizendo assim, pastor, eu passei 30 anos sentado no terceiro banco, no quarto banco, no quinto banco. Eu gostaria que quando eu morresse, colocasse o banco lá no cemitério junto comigo. Porque as pessoas, irmãos, elas não conseguem progredir, elas vão no nível de desenvolvimento com Deus por circunstância. Então, aquilo que Deus faz, se Deus me ajudar, então eu faço isso, se Deus trabalhar. Sabe, as perspectivas da pessoa é diferente de Deus. Deus não trabalha dessa forma, Deus trabalha em níveis, Deus trabalha em etapas, a pessoa vai crescendo. E dependendo da circunstância que ela aprender no primeiro degrau, ela vai subir o segundo. Aprendeu no segundo degrau, vai subir o terceiro. Botou a mão no arado e não olhou para trás, vai subir o quarto. Passou o que Jó passou. E quando a mulher dele disse, lembra o que a mulher dele disse? Quem lembra? Desconjura este teu Deus e morre. O que a gente aprende nessa etapa? O que a gente aprende nessa etapa? Que as frustrações, quando na prova não há honra, que as frustrações podem vir das pessoas mais próximas. Pastor, sabe, eu estava orando, querendo que Deus fizesse uma obra na minha vida, sabe quem se levantou contra mim? Alguém da minha família, um amigo, uma pessoa. Exatamente, irmãos. Porque, sabe, o que mais mexe com você? São pessoas ligadas a você. Por que uma pessoa se decepciona com a sogra, se decepciona com a mãe, se decepciona com o pai? Cria, às vezes, um nível de distância que só com oração para voltar, porque a proximidade que tinha causou um efeito muito grande. Então a mulher disse para Jó o quê? Desconjura este teu Deus e morre. Irmãos, a mulher dele, a mulher que dormia com ele, a mulher que acordava com ele, a mulher que fazia o café para ele, a mulher que fazia o almoço para ele, a mulher que fazia a janta, a mulher que quando estava tudo bem dizia vamos orar, a mulher que quando estava tudo bem dizia vamos agradecer a Deus, a mulher que quando tudo estava tudo bem, vamos na reunião de senhoras, vamos lá na corrente, vamos lá na igreja, vamos lá fazer uma visita para o irmão, vamos fazer isso. Aquela mulher foi a mesma mulher, dada a circunstância, ela diz, desconjura este teu, ela já nem disse o nosso Deus, já não é mais dela, aquele não é dela, por causa da circunstância, desconjura este teu Deus e morre. Porque meu Deus, tem gente que diz assim, o meu Deus não é, irmão, tem gente que diz assim, não, tá, alguma coisa está errada, porque Deus tem que fazer milagre, não, porque, sabe, eu não posso estar passando isso, porque eu vi na televisão lá, que se comprar a fronha do sonho de Deus por 300 pila, a pessoa vai comprar até avião depois. Eu vi lá na televisão, que a pessoa que deu tanto, que entrou na fogueira, que fez isso, fez aquilo, se tornou patroa, se tornou patrão. Como que eu posso estar nessa adversidade, nessa situação? É porque você, irmão, precisa ter uma compreensão de Deus, da palavra, não do que os outros falam. O problema do cristianismo é porque muita gente conhece Deus por causa dos cânticos na igreja e por causa das pregações na televisão.
Mas vai ver se o crente vai ler a Bíblia, vai ver se o crente vai pegar, está na luta, está na batalha, ele vai ler a história de Jó, ele vai ler o que Elias passou, ele vai ver quando Moisés teve que passar, se desprover de todo o principado que ele tinha no Egito, largar toda a glória para ser um pastor de ovelha, para guiar o povo, para ir para o deserto. Vai ler a Bíblia para ver o que Elias passou. Vai ler a Bíblia para ver aqueles homens que queriam ter algo de Deus na sua vida, para ver o entendimento que eles tinham acerca de Deus, não da mídia. Eu não estou dizendo que Deus não faz, eu estou dizendo que Deus trabalha na vida de uma pessoa uma firmeza. Eu estou dizendo, irmão, que Deus não faz isso que a mídia está falando. Eu estou dizendo que o interesse de Deus, irmão, é trabalhar etapas e níveis na tua vida, até que o teu caráter seja forjado. Querido, Deus não quer o teu bolso cheio, ainda que você possa ter. Deus quer o teu caráter moldado pelo Espírito Santo. Porque, irmão, se você tiver os frutos do Espírito Santo, independente se é rico ou pobre, você vai para o céu. Mas você pode ser rico, se não tiver os frutos do Espírito, você pode ir para o inferno. Por isso a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Do que adianta, irmão, você lutar por tanta coisa, se não deixar Deus trabalhar o teu caráter, Deus não mudar a tua vida, e Deus só muda a tua vida, irmão. Escute, irmãos, escute o que eu vou dizer. Você já viu alguma pessoa ter uma mudança radical? Eu vou dizer uma coisa para vocês: se você viu, teve a oportunidade de testemunhar uma pessoa mudar radicalmente, você pode ter certeza, irmão, que para essa mudança teve tempo, teve lágrima, teve dor, teve dificuldade, até que essa pessoa mudou e aprendeu. Essa pessoa passou várias etapas da sua vida, se construiu várias etapas da sua vida, até que ela, quando chegou num nível da sua vida, ela diz assim: Deus trabalhou algo muito forte na minha vida. É por isso que Paulo, lembra que Paulo diz, irmão, veja bem, por que Paulo diz assim, por que Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo assim: olha, eu posso ter uma mesa cheia, eu posso morar numa casa, eu posso morar num palácio, eu posso ter muita coisa do que comer, eu posso também passar fome, eu posso não ter nada, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe qual é a convicção de que algo de Deus é maior do que algo circunstancial? É aquilo que Paulo escreve na cadeia. Você sabia que Paulo escreveu metade da Bíblia do Novo Testamento preso? Quem sabia, levanta a mão. Paulo escreve a carta aos Filipenses na cadeia. Sabe o que ele escreve para eles? Filipenses 4:4. Leia lá para mim. Filipenses 4:4. Quem achou pode ler bem alto. Vamos lá, quem tem coragem? Filipenses 4:4. Amém? Irmão, o cara está preso. Sabe o que ele está escrevendo? Alegrai-vos. Diz para o irmão que está ao teu lado: alegre-se. Amém? Irmão, a vida do cristianismo é caminhar em passos firmes. A vida do cristão é saber que Deus tem vitória. Eu tinha marcado até alguns textos aqui no meu celular, mas nós não temos mais tempo. Eu quero ver se eu leio só. Tiago 1:12, vamos ver.
Tiago 1,12. Pode ler quem achou, irmão. Por que estão indo para a rua? Irmãos, eu peço, se alguém tiver que ir para a rua, não vá na hora da mensagem. Na hora do louvor dá para tomar uma aguinha, mas porque na hora do louvor é a gente que está falando com Deus, amém? Diga aí, Deus é bom. Mas na hora da mensagem, é Deus que está falando para a gente. Então quem gosta de ouvir a palavra de Deus, reverenciar a palavra de Deus, diga amém. Então, por gentileza, eu peço por gentileza, e se for os meus, pode corrigir os meus também, o diaconato está autorizado. Se for alguém dos meus, pode corrigir, pedir silêncio e reverência com a palavra de Deus. Vamos ler de novo? Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, diga aí, depois, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, bem-aventurado o homem que suporta. Bem-aventurado, irmão, e aí eu quero deixar uma palavra nesta noite, a minha preocupação não é, eu não estou aqui fazendo apologia, irmãos, sabe? A perseguição, a aflição, a luta, a tribulação, de forma alguma, eu não estou aqui para pregar um cristianismo de sofrimento, não. Longe de mim querer fazer as pessoas acreditar que alguém que aceita Jesus agora vai passar por prisão, vai passar por açoite. Eu acho que para o evangelho, se chegar ao ponto que chegou nos dias de hoje, alguém pagou esse preço. Cristo pagou o preço da salvação. E a igreja primitiva pagou o preço da perseguição, para que o evangelho se espalhasse. Mas, irmão, a base, o princípio, a gente não pode alterar. A essência do evangelho e do crescimento nós não podemos alterar. Então, Deus trabalha e fundamenta uma fé, e essa fé não é só expectativa daquilo que se pode alcançar. A fé, na realidade, é nós entender que a cada dia, irmão, nós vamos morrer, e Deus, o caráter dele vai estar em nós. Cada dia, sabe, irmão, não tem um ditado que diz assim, cada dia matando um leão, cada dia na fé, você vai conquistar, cada dia você vai vencer, vai acordar e dizer, Senhor, eu não sei nem que luta vem hoje, mas aqui vim, eu vou vencer em nome de Jesus. Sabe, irmão, o cristão não ora, pastor, eu estou orando para Deus me tirar a luta da minha vida. Irmão, ora para Deus te dar força nessa luta. Você precisa vencer essa etapa. Você precisa vencer. Irmão, escute o que eu vou dizer, quem quer ser um cristão bem sucedido, diga amém. Eu vou perguntar de novo, quantos querem ser um cristão bem sucedido, diga amém. Entenda uma coisa que não é palavra motivacional, é aprendizado para mudança de vida. Aprende uma coisa, toda vez que você foge da luta, escute, irmão, escute, toda vez que você foge da luta, você adia a tua vitória. Escute, aprenda isso. Pastor, mas eu não gosto de perseguição. Mas eu não gosto que me afrontem. Mas eu não gosto que me humilhem. Escute o que eu vou te dizer, irmão. Escute, tem coisa que você nem vai entender. Tem coisa que você vai chorar sozinho. Sabe, eu passei minha vida, irmãos, às vezes muitas das coisas rodeado de muitos amigos, de muitas pessoas, mas muitas vezes saindo a orar na rua, chorando na rua, muitas vezes no chuveiro, porque não tem ninguém do teu lado, mas tu sabe que Deus está ali, e muitas vezes você não está nem entendendo por que está acontecendo aquilo, mas você está crendo e confiando em Deus. Não adia a tua vitória, querido. Irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Pastor, tem gente assim, pastor, eu comecei, mas eu não sabia que ia ter tanta luta. Tem gente que vem e entrega o cargo.
Tem gente que vem e volta para trás. Tem gente que vem e diz, pastor, eu desisto. Não dá. Irmão, Deus está cansado de desistentes. Deus está cansado. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e chama eles de insensato. E diz a eles, Deus não tem prazer nos covardes. Irmãos, quando Deus diz nos evangelhos que que os tímidos não herdarão o reino, sabe o que Deus está dizendo, querido? Você acha que timidez é aquela timidez de vergonha de falar em público, de vergonha de falar, de se expressar? Não, tímido quer dizer pessoas que não reagem. Pessoas, irmãos, que ficam imóveis, pessoas que as coisas estão acontecendo à sua volta, sabe, mas elas ficam sem ação. E é por isso que a Bíblia diz assim, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Querido, você precisa agir, você precisa entender, porque o que você entende, você desfruta. A Bíblia diz, o meu povo perece porque não entende. Meu povo perece porque não tem conhecimento. Então uma pessoa que não entende não desfruta. Quando você entende, irmão, que Deus te chamou, pastor, mas se Deus me chamou vai ter aprovação? Vai, mas pode ter certeza que vai ter luta. Irmão, pode ter certeza que vão te jogar numa cova com 3 leões dentro. Quem tem coragem aí? Uns 3 aí, irmão, tem coragem. Irmão, quem tem coragem aí, levanta a mão. Sabe, quando você chegar lá, irmão, você diz para o leão, agora é a tua vez de jejuar. E pronto. E Deus vai te dar vitória. Agora, irmão, não retarda a tua bênção. Quando você reclama, quando você murmura, quando você foge, quando você entrega, quando você desiste, quando você desanima, por que Deus pega Josué e Deus chama, postei esse dia no grupo do WhatsApp lá, é interessante que Deus chama servidor de Moisés. Por que Deus diz a Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Não desanime, não te afaste do livro desta lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Tem de bom ânimo. Por que Deus está dizendo isso? Porque Deus está cansado dos covardes, daqueles que conforme a circunstância voltam para trás, daqueles que olham para trás, daqueles que reclamam da vida e das pessoas, reclamam de todo mundo, reclamam das dificuldades. Irmãos, reino de Deus é com luta, reino de Deus é conquistado, irmão, com lágrimas. Aquele que semeia, você quer honra na hora que não dá para ter honra, meu querido. Você quer honra, vai ter momentos que você vai chorar. Vai ter momentos que você vai chorar e ninguém vai entender o teu choro. E tem um monte de gente à tua volta, mas você vai se sentir só, é Deus trabalhando. Vai ter momento que Deus vai te tirar do meio das pessoas e vai te levar para um deserto. Vai ter momento que Deus vai te tirar para o silêncio. Vai ter momento que Deus vai te ensinar até com a dor. Vai ter momentos que Deus vai te ensinar com a aflição. Vai ter momento que quando você passar tudo isso aí, irmão, é aquilo que eu digo para os músicos, para os ministros, para os meninos aqui em cima. Vocês vão morrer e um dia vão, sabe, enterrar vocês num caixão e alguém vai dizer assim, um bom músico foi aquele menino. Passou 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja com violão, tocando uns hinos. Você quer terminar a tua vida assim? Não. Você tem que gerar vidas através do teu ministério. Pessoas têm que se converter. Almas têm que ser salvas. Deus tem que fazer sinais e prodígios através da tua vida. Tem que ter unção na tua vida. Irmãos, tem que ter algo diferente na tua vida. Tem que ter manifestação de Deus na tua vida. Se você for um simples cristão que vem e senta no banco, irmão, você vai envelhecer. Você vai se arrepender e se frustrar. Porque Deus não agiu na tua vida. Você viu Deus agindo nos outros. Você olhou na TV Deus fazendo algumas coisas em algumas outras pessoas. Você viu em algum irmão Deus fazendo alguma coisa. Você diz, não, Deus podia ter feito em mim também. Irmão, você tem que marcar esse tempo, essa geração, com a tua vida se colocando na brecha. Dizendo, Senhor, eis-me aqui. Diga aí, eis-me aqui. Sabe, irmão, passando o tempo da provação, passando o tempo que tiver que passar, enfrentando a luta que tiver que enfrentar, sabe, enfrentando os primeiros obstáculos que tiver que enfrentar e dizer, eu estou firme. Irmãos, escute, para finalizar, escute o que eu vou te dizer. Metas de crescimento. Quantos querem crescer e ser uma bênção? Diga amém. O sucesso, irmão, o sucesso não é o quanto você tem. O
Sucesso é o quanto se agrada a Deus. O quanto você tem pode ser um resultado. Mas escute o que eu vou te dizer. Você quer ter sucesso e quer ter crescer, seja muito firme. Diga firme. Mais uma vez, firme. Escute, eu vou te dizer, é uma área muito perigosa para nós concluirmos. Você tem que aprender a lidar, irmão. Deus não está fazendo, não é porque Ele não quer. Escute o que eu vou te dizer. Isso é, irmãos, uma palavra que pode mudar a tua vida, desde o primeiro banco até o último banco. Aprenda isso e leve para a tua vida. Escute. Escute. Tudo que envolve a alma e a emoção, e as emoções é algo muito perigoso. Muito perigoso. Escute o que eu vou te dizer. Tudo que envolve a emoção é muito perigoso. Quando a Bíblia trata de carne, você diz assim, Deus não gosta da carne. Não está falando carne, sabe, irmão? Dedo, mão, pele. Está falando centro da emoção, a alma, a emoção. Porque a emoção é algo muito difícil de lidar. Porque você diz, eu amo o meu irmão. Aí ele olha para você de cara feia. E você volta para casa com o coração cheio de ira e de ódio. Então, aquilo que você tinha balançou conforme a circunstância. É por isso que Jesus ensinou, irmãos, a fazer a casa sobre a rocha, porque ele diz assim, que aquele que faz a casa sobre a areia é semelhante ao que não ouve a palavra, aquele que ouve e não pratica, porque vem a onda e destrói a casa. Então, veja bem, quando se trata de questão emocional, até o próprio Cristo foi impelido, foi levado ao deserto para ser tentado. Pedro foi tentado na área emocional. Jesus teve que dizer para Pedro, dizer para trás de mim, Satanás. Pedro negou Jesus nas questões emocionais. A emoção é algo muito perigoso, irmão. A emoção cria a própria tese. A emoção forma o castelo do orgulho, o castelo intocável, que alguém diz assim, não, eu não preciso estar ouvindo isso, não, eu não preciso. Aí o diabo vem, sopra no ouvido, que é isso? Você com todo esse tempo de igreja, você está ouvindo isso desse pastor, você está ouvindo isso desse líder, você está ouvindo isso do líder de música, você está ouvindo isso desse irmão, você que já sabe, você que é o cara, você que é o tal. E aí o diabo vem e mexe com a tua emoção. E você, ao invés de obedecer, de ser humilde, dizer, Senhor, se tiver que suportar essa afronta, eu vou suportar. Quero ser fiel e quero alcançar a vitória. Sabe o que acontece, irmãos? O grande fracasso da igreja são áreas emotivas. O grande fracasso da igreja, irmãos, escute o que eu vou dizer. Porque eu não estou falando aqui, não estou tendo uma palestra motivacional, estou falando de coisas que podem alterar e mudar a tua vida. Você tem que saber lidar com essas áreas. Você tem que ser muito firme com essa área emocional, porque se você não for firme, irmão, todas as circunstâncias, você vai ser levado conforme a circunstância. Se você for firme, quem está decidido em Cristo Jesus, diga amém. Quem está decidido aí, diga amém. Irmão, como alguém aqui pode dizer, como Paulo podia dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem pode dizer isso? Paulo estava preso, irmão, e ele louvava o Senhor, ele adorava o Senhor. Quem pode dizer que é livre aqui, diga amém. Não são as circunstâncias que moldavam a vida de Paulo. Ele sabia que Deus estava vivo, então você precisa, irmão, aprender algumas coisas. Não há honra na ocasião da prova, a não ser que o fim seja a derrota. A dor é um alerta para a cura mais profunda. E uma coisa que eu queria que você guardasse no teu coração: euforia e frustração se equivalem se o propósito não for firme. Preste atenção nessa frase. Euforia e frustração se equivalem se o propósito não for firme. Escute, irmão. Você tem uma fórmula, você tem um método, você tem
uma expectativa, você tem uma esperança. Se teu propósito, se a tua convicção não for muito firme, você oscila e você cai. Porque tua empresa hoje, esse mês, pode render 10 mil reais. Você diz, Deus botou a mão nesse negócio. No mês de abril, cai lá embaixo. Aí você diz, Deus não está nesse negócio. Quem disse que Deus não está nesse negócio, meu querido? Quem disse? Então, euforia e frustração estão muito perto. São coisas que se equivalem. Eu tenho orado a Deus por algumas coisas na minha vida, irmãos, e quando eu vejo uma fonte, um raio de luz, quando eu crio uma expectativa, Deus trabalhou algo no meu coração para mim não cair nesse risco da euforia. Porque eu posso estar eufórico hoje e amanhã, irmãos, eu me acordar com uma angústia. Eu posso, irmão, num culto de domingo, vocês estarem aqui e saírem todos comentando assim, nossa, do primeiro louvor na igreja, eu senti a presença do Espírito Santo, Deus fazendo algo tremendo, que culto maravilhoso, que promessa maravilhosa, Deus falou tanto ao meu coração, Deus me ensinou tanto, Deus me motivou tanto. Você vem no outro domingo, aí você volta para casa frustrado. Você volta para casa desolado. Não é porque Deus não agiu, não. É porque Deus agiu em níveis diferentes. É porque muitas vezes Deus te alerta para a promessa e outras vezes Deus te cobra para a promessa. Amém? Quando Deus te diz assim, lá tem uma vitória para você, o que você faz? Dá um glória aí gostoso, irmão. Vai lá. Quando Deus diz assim, a tua vitória está chegando, o que você faz? Eu vou até profetizar para vocês se alegrar mais, se é de verdade isso. A tua vitória está chegando. Mas vocês não estão crendo. Mais forte. A tua vitória está chegando. Amém. Foi o culto da revelação da vitória. Mas vai ter um outro culto que o pastor vai dizer assim, para você ter a vitória, agora você tem que fazer isso. Agora você tem que ir lá perdoar o irmão. Agora você tem que se posicionar. A vitória está lá, Canaã está lá, Jericó está lá, é nossa, é promessa de Deus. Aí a gente aprende, né, sempre lendo a Bíblia. Josué chama o povo, faz uma santificação, começa a circuncidar os homens, né? Prepara o povo e faz uma estratégia onde eles tinham que, durante 6 dias, dar uma volta por dia em torno de Jericó, uma volta por dia. No 7º dia, 7 voltas. E depois das 7 voltas, dá um brado de vitória. Aí sim, os muros caem, as muralhas caem. Deus diz, Canaã está lá. Quem quer Canaã, diga amém. Deus diz, a bênção está lá. Aí você fica feliz e eufórico. Deus diz, agora você precisa caminhar. Eu achei interessante, até disse para o Lu, para o Guto, para os guri que estavam lendo esse texto lá em casa. Eu disse, o povo tinha que, quietinho, uma vez no dia, durante 6 dias, no 7º dia dá 7 voltas, mas no dia eles tinham que sair todo o povo, os cantores, os homens de guerra, todos eles quietinhos, sem falar nada. Eu disse assim, Lu, se eu, tu, o Guto, os guri estivessem juntos, já ia complicar. Porque nós ia fazer barulho. Não podia fazer um barulhinho. Quietinhos, dava uma volta. Estratégia, diga aí, estratégia. Diga estratégia. Aí eles tinham que ir quietinho, sabe, obedecer. Irmão, era cansativo. Tinha que se posicionar. Tinha que dar a volta em torno daquela, talvez, longa extensão. Eles tinham que cumprir tudo aquilo que tinham que fazer. 6 dias. No 7º dia, Josué ainda diz assim, agora são 7 voltas. E aí, irmãos, quando eles deram as 7 voltas, agora sim, agora grita, agora glorifica, porque as muralhas vão cair. Aí, irmãos, aí eles tomaram posse da bênção e foram abençoados. Diga amém. Quantos entendem? Diga amém. Diga comigo assim, para aprender a mensagem. Na prova não há honra. Amém, irmãos?
Não espere, irmão, não espere, sabe, coisinhas, tapinha nas costas, não espere bajulação. Às vezes Deus vai te tirar mesmo para a guerra, vai te tirar mesmo para o silêncio. Às vezes Deus vai te tirar, irmão, para você aprender com o sofrimento, com as coisas que vão fazer você entender. Você precisa orar. Já teve crente que entrou nessa igreja aqui, irmãos, achando que é o fim, entrou desesperado, chorando aqui no altar. Por quê? Porque a luta impulsionou ele para orar. O desafio impulsionou ele para orar. Escute o que eu vou dizer, irmão. Escute o que eu vou te dizer. Escute. Se está tudo calminho na tua vida, se está tudo às mil maravilhas na tua vida, até acho que você deve dizer: Senhor, vi umas lutinhas aí. Eu não quero parar de crescer, não. Eu quero ser um vencedor, Senhor. Eu não quero ficar no tempo. Eu não quero ser marcado como covardia, como quem não foi usado, como quem não foi ousado, como quem não foi capacitado, como quem não foi valente, Senhor. Eu não quero ficar para trás. Então eu quero ser usado, Senhor. Envia aí umas lutinhas, envia umas perseguição. Eu quero orar de noite, quero enxergar. Tem gente que tem medo até de falar, né? Irmão, tem gente que diz assim: irmão, diz aí que Satanás está derrotado. Tem gente que diz assim: o bichinho aquele. O bichinho aquele está derrotado. Tem até medo de falar: irmão, pelo amor de Deus, você é cristão? Irmão, você deveria, desculpa eu dizer, tem crente aqui, levanta a mão. Você deveria dobrar o joelho no teu quarto, irmão, e daqui a pouco você ouvir uns estouros na janela, uns estralos nas madeiras. E você dizer assim: é você, Satanás? Até parece o personagem do Chaves agora. É você, Satanás? Hã? É tu que está por aí? Seu xarope, seu mala. Mas saiba que eu sou marcado pelo sangue de Jesus. Tu pode fazer o barulho que tu quiser, mas na minha vida tu não pode tocar. Amém? Você deveria estar orando e falando assim, irmão. Você deveria, quando orar, o diabo ficar tão bravo que tenta atrapalhar a tua oração de tudo que é jeito. Mas você deita e dorme tranquilo. Aí você nem ora muito para não provocar ele. Tem gente que até nem ora: pastor, não vou orar muito para não mexer. Tinha um irmãozinho, irmão, que ia lá em casa, ele era tão medroso que ele dizia assim, eu dizia: mas se aparecer para ti, ele dizia assim: eu vou orar assim, sai. Daí ele disse assim: se não sair, saio eu. Ele dizia, né? Ele sempre dizia assim: não, se aparecer para mim, eu digo sai. Se não sair, saio eu. Hã? Então, sabe, irmão, tem pessoas que estão vivendo uma fé que não tem, escute, que não tem ousadia, que não tem unção, que não tem palavra de coragem, que quando fala não estremece o inferno, sabe, os demônios não têm medo da sua oração, porque a sua oração não tem autoridade, sabe? Estamos vivendo um cristianismo de comodismo, estamos vivendo um cristianismo, sabe, irmão, que não está incomodando Satanás, que não está gerando almas no mundo espiritual, que não está gerando unção, mas a gente quer ser abençoado, tá bom, né? Pastor, vindo bênção, tá bom. Eu tirando o extrato no banco e tiver beleza lá, eu estou feliz. Sabe, a minha casa, eu estou feliz. Irmão, você vai se contentar com isso, um dia você vai morrer. Um dia você vai envelhecer e vai ver que isso aí não valeu a pena. Valeu mais a pena, irmão, a tua vida ter sido usado, impactado pelo poder do Espírito Santo. Valeu mais a pena, irmão, você ter levantado a mão e pessoas que estão à tua volta sentir a presença do Espírito Santo. Valeu mais a pena você ter sido usado por Deus e ousado no ministério. Valeu mais a pena Deus ter dado dons, confiado dons a você. Valeu mais a pena, irmãos, aquilo que tu fez na terra gerou vida na eternidade. Aí sim valeu a pena. Quantos querem fazer a sua vida valer a pena? Diga amém. Diga amém, Jesus. Guarda isso, irmão. Guarda isso. Euforia e frustração se equivale se o propósito não for firme. Então eu queria que você se colocasse de pé. Queria que você se colocasse de pé. Eu queria, neste momento, pedir algo ao Espírito Santo. Irmão, eu não vou pedir para o Espírito Santo massagear o teu ego, não. Não vou pedir